A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Eliseu então respondeu, vão. Verso 3. Mas um deles disse, tenha a bondade de ir com estes seus servos. Eliseu disse, eu irei. Verso 4. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram a madeira. Aconteceu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou, ai meu senhor, o machado era emprestado. Verso 6. O homem de Deus perguntou, onde caiu? Ele mostrou-lhe um lugar. Então, Eliseu cortou o galho, jogou na água daquele lugar e fez um ferro flutuar. Verso 7. Então disse, pegue. O homem estendeu a mão e o pegou. Pai bendito e amado, Deus de toda glória, tu que és, Senhor, o Senhor dessa casa, da nossa vida. Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, falar, Senhor, a cada um de nós, Senhor, que possa ser uma sacudida, Senhor, na nossa vida, principalmente na nossa área ministerial, Senhor, que o Senhor possa falar, Senhor, de modo singular, Senhor, para que possamos aí acordar, Senhor, para que possamos continuar fazendo aquilo que tu desejas, propagando o Evangelho, fazendo a sua obra, Senhor, dentro daquilo que o Senhor quer que façamos, Pai. Pai, então, Pai, nos anima nessa noite. Fala conosco, Senhor, que o ferro continue flutuando, Senhor, na nossa vida, Pai. Pai, que a força motriz que faz esse ferro flutuar, Senhor, venha metido o teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, Senhor. Então, fala para os corações, Senhor. Seja conosco, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que eu seja totalmente esvaziado, Senhor, do meu ego, Pai. Esvaziado, Senhor, do meu eu, Senhor, para que o Senhor possa falar, Pai. Então, oração fazemos e fazemos em nome de Cristo, que todos digam amém e amém, por eles assentar. Para que haja uma sociedade saudável, e a sociedade ela tem que ser saudável, é preciso que ela seja pautada em pilares, em alguns pilares, e esses pilares, para que essa sociedade seja saudável, esses pilares eles também têm que ser profundos, esses pilares também têm que ser sólidos. Não há uma sociedade saudável que não seja pautada em pilares sólidos e profundos. Pensando na sociedade enquanto Estado, há necessidade de termos uma boa rede de saúde. Toda sociedade, como um Estado, ela merece ter uma boa rede de saúde. Ela merece ter uma boa rede de saneamento básico. Nós estamos falando aqui no bairro de Vila Maria, um pequeno bairro de Caxias, fica perto do Arco Metropolitano e também da Washington Luiz, da rodovia da BR-040. E aqui no bairro nós temos uma saúde precária. Nós temos aqui no bairro um saneamento básico muito precário, muito ruim. Para que haja uma sociedade saudável, precisamos ter uma boa rede de saúde, precisamos ter uma boa rede de saneamento básico também. A sociedade também ela precisa estar segura. A sociedade precisa de segurança. Segurança é um pilar fundamental
pilares dessa sociedade forte, dessa sociedade sã, dessa sociedade vigorosa e fundamental, também é preciso termos algo importantíssimo, um pilar sólido, profundo e tremendamente importante para uma sociedade saudável: o ensino educacional de excelência. Precisamos ter uma educação básica, uma educação média, uma educação avançada de excelência. É necessário. Não há uma sociedade vigorosa sem um sistema educacional de valor, sem um sistema educacional de qualidade, sem um sistema educacional de importância. É justamente nessa área de ensino em que a reforma protestante trouxe uma das mudanças mais profundas e produtivas para qualquer nação. A reforma protestante ela foi um signo no sistema educacional mundial. E não estou falando apenas do ensino da palavra de vida na igreja, não. Eu não estou falando desse ensino, não. Eu não estou falando do ensino da palavra, da escola bíblica dominical, da escola bíblica de sábado. Eu não estou falando desse ensino. Eu estou falando do sistema educacional existente em nossa época. Antes da reforma protestante tomar forma, o direito à educação era restrito apenas aos nobres e ao clero. Foi Martinho Lutero quem iniciou um movimento para modificar esse cenário. Na igrejinha que ele tomava conta, ele alfabetizava não só adultos, mas ele alfabetizava também crianças. Em uma das cartas que ele interessa aos príncipes europeus, Lutero reivindicava que fossem criadas escolas acessíveis a alguns não, a metade da sociedade não, a 3/4 da sociedade não, mas a todos da sociedade. A carta que Martinho Lutero escreve aos príncipes europeus da época tinha um teor crítico, solicitava que todas as comunidades tivessem as suas próprias escolas. Pois bem, a reforma protestante foi fruto de uma inquietação, de libertação individual de Lutero, que aos 21 anos, na biblioteca da sua universidade, ele começou a estudar as escrituras sagradas de uma maneira mais profunda e entendeu que todas as pessoas deveriam ter acesso às reflexões do texto sagrado. A inquietação de um jovem de 21 anos fez com que a reforma protestante acontecesse. E por conta disso, uma das maneiras foi a educação para todos. No entanto, como é que poderia ocorrer isso numa sociedade onde o povo, grande parte, 99,9%, era analfabeto? Pois bem, é nesse cenário que a educação se revela como algo indispensável para uma sociedade sólida e capaz. Ao lado de Lutero, havia um homem chamado Philippe Melanchthon, que defendeu o direito universal à educação. Ele requereu que as meninas também tivessem direito para frequentar a escola. Porque no começo, as mulheres elas não tinham direito. O direito não era de votar, não era de sair, não, era de frequentar a escola. Os homens, no começo da nova sociedade educacional, do novo ensino fundamental, os homens tinham direito a se alfabetizarem, mas as mulheres não. Pois bem, o primeiro tratado sistemático de pedagogia, a didática Magna trazia que a educação deve contemplar 3 áreas: a instrução, que seriam os conteúdos, a virtude, entendidas por habilidades que podem ser desenvolvidas, e a piedade, que são as atitudes. Essa visão ela prega que a educação ela deve considerar o educando e enxergando como ser integral em todas as suas dimensões: intelectual, moral e espiritual. Para termos uma ideia, antes da reforma existiam cerca de 60 universidades, algumas com cerca de 300 anos e restritas apenas à formação do clero. Muito pouca universidade. 60 universidades apenas, cerca de 60. E elas tinham 300 anos para a formação de grande parte do clero. Foi depois desse movimento da reforma protestante
estudantes desse movimento espiritual e social, que as portas então foram abertas para a população, com grandes universidades criadas por quem? Por cristãos reformados. As universidades foram criadas, muitas delas, por cristãos reformados. Você pode não ter ideia, mas a Universidade de Yale foi criada em 1640 por cristãos reformados. Uma universidade que todo mundo fala, a Universidade de Harvard, ela foi criada em 1643 por um cristão reformado. A Universidade de Princeton, em 1746, também foi um cristão reformado. Por fim, a Universidade Livre de Amsterdã, em 1881, foi um cristão reformado que abriu e começou aquela universidade. O lema dos pioneiros lá, norte-americanos, era uma igreja e uma escola. A ideia é alfabetizar todos, a toda a sociedade. A educação foi uma das áreas contempladas no legado da reforma protestante. No entanto, ainda existem inúmeros desafios e barreiras a serem superadas para garantir o direito universal de acesso à educação e uma aprendizagem significativa e responsável. O ensino, ele sempre teve um papel primordial pós-reforma protestante. Mas não foi só após a reforma a preocupação do ensino da palavra de Deus. Muitos séculos antes, a palavra de Deus era o lugar primordial na instrução do povo escolhido pelo próprio Deus. Você deve saber que antigamente, alguns séculos atrás, no que diz respeito ao ministério eclesiástico, principalmente nos tempos do profeta Eliseu, em Israel havia uma escola só para a produção de profetas, onde o ensino da palavra de Deus era a constante busca dos seus alunos. Ao que tudo indica, teria sido o primeiro seminário teológico dos tempos bíblicos. Essa escola, ela teria sido organizada primeiro por Samuel, que acumulou o ministério de profeta, de sacerdote e de juiz. Depois Elias e Eliseu foram os responsáveis pela consolidação dessa escola, a escola de profetas. A contribuição desses homens fez com que essa escola funcionasse como resistência à apostasia que havia se estabelecido em Israel, no Reino do Norte. A escola dos profetas estava fundamentada no ensino da palavra de Deus. Por isso as instruções eram tanto morais quanto espirituais. Pois bem, não era apenas uma escola para dotar os alunos com conhecimento, mas sobretudo para que eles tivessem uma profunda experiência com Deus. Os profetas, eles não aprendiam apenas o conteúdo bíblico, eles também eram inseridos no sobrenatural, nos milagres de Deus. A escola dos profetas foi estabelecida primeiro em Ramá e provavelmente em Gileade. Centros de estudos também foram espalhados em Gilgal, em Betel e em Jericó. Pois bem, aqui está falando de uma das escolas dos profetas. Havia uma escola onde havia cerca de 100 estudantes que faziam parte dessa escola dos profetas. E essa escola dos profetas, ela ficava aqui em Gilgal. E era comandada por quem a essa época? Por Eliseu. O estilo de vida deles era em comunidade, uma casa comum na companhia dos profetas. Alguns deles eram casados, tinham filhos e acompanhavam os homens de Deus. Por isso eram chamados de filhos dos profetas. A escola dos profetas dava também aos estudantes uma formação musical, a fim de que eles pudessem oferecer ao Senhor música de qualidade para adoração a Deus. Acontece que em um determinado tempo, essa escola de profetas, onde tinha Eliseu como comandante, funcionava ela num lugar pequeno, num lugar modesto, já estava apertada para a quantidade de seguidores, e é justamente esse texto que vemos. Então, esses seguidores, esses alunos que estavam nessa escola, eles sugerem então que seja construído outro lugar para que eles tivessem reuniões, e que esse lugar fosse próximo ao Rio Jordão. Lá possivelmente seria um lugar mais agradável, mais fresco, eles teriam água, e eles queriam fazer algo diferente. Eles estavam num lugar modesto, eles estavam num lugar um pouquinho mais apertado, eles queriam melhorar, alargar as suas fronteiras. Então, eles começaram então a construir.
Eles chamam Eliseu. Só falta o Eliseu para resolver o problema. E Eliseu resolve o problema. Ele corta um pedaço de madeira, lança nas águas e o ferro e o machado e o futuro. Esse é o contexto do texto que lemos nessa noite. Esse é o contexto do segundo livro de Reis, capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. E é justamente através dessa passagem que a gente vai tratar nesses poucos minutos antes de a gente começar a orar. A gente vai tratar sobre princípios espirituais que determinam a nossa vida na área ministerial. Veja bem, são princípios espirituais que determinam a nossa vida ministerial. Apenas a mensagem vai tratar sobre isso, sobre princípios que devem nortear a sua vida ministerial. Pastor, mas eu estou ministro. Pois bem, vamos ao texto. O verso 1 diz: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com você, que morava com Eliseu, é pequeno demais para nós. Eu não sei você, eu não sei se você está passando por um lugar estreito, e aí quando eu falo um lugar estreito, eu falo estreito financeiro, um lugar estreito no casamento, um lugar estreito no desemprego, um lugar estreito na sua família, um lugar estreito no seu ministério. Mas o estreito ele tem um dia para acabar. Um dia ele acabar. Hoje, de repente, o lugar está estreito, mas o caminho da promessa ele é largo, ele é amplo, ele é de crescimento. Temos que ter a necessidade de expandir. E essa necessidade de expansão ela tem que estar na nossa mente e no nosso coração. Tem pessoas que estão satisfeitas com suas vidas, pessoas que estão tranquilas, satisfeitas com as suas vidas e glórias a Deus por causa disso. Elas estão confortáveis sem estudar, elas estão confortáveis sem trabalhar, elas estão confortáveis sem produzir. Ou até mesmo elas estão confortáveis com o que têm, sem a ambição de melhora. Vou à igreja, marco o ponto, fiz a minha meta, comi meu café, meu bolo, moro na minha casa. Isso aí já está bom, vamos lá. Oração, leitura, comunhão com Deus, não é necessidade. Ovelhas que ficam sentados no banco e são embora. Criam cultura. Essas cadeiras não têm braço, mas se elas tivessem, seriam ovelhas que ficariam caladas. Não gastam a sua cultura, não dividem a sua cultura, não dividem o seu alimento, não dividem o seu prato. Aqueles homens, eles estavam inconformados com a situação. O lugar está pequeno. O lugar está pequeno. A gente mora com o profeta, o lugar está pequeno. A gente tem que expandir. Se a gente tiver consciência pequena e tacanha, achando que está bom o lugar estreito, o lugar apertado e improdutivo, eu quero te dizer que você está a um passo da letargia espiritual. Você tem que ter no seu coração e na sua mente a vontade de expandir o seu ministério. E você tem um ministério. Tenha certeza disso. Pastor, pense. De repente você não sabe. De repente você não tem ideia. Mas Deus quer te usar. Deus quer trabalhar na sua vida. Deus quer usar a sua vida. Mas não é para glorificar o seu nome. É para glorificar o nome de Deus. Deus quer que você saia desse banco. Deus quer que você faça coisas grandes para glorificar o reino de Deus. Para glorificar o nome de Deus. Tem gente que está satisfeita na própria vida. Tem gente que não está incomodada. O estreito da sua vida ministerial deve ser o incômodo da sua caminhada. A pessoa que não fica incomodada de ficar só sentada, tem algum problema? Não tem ministério. Eu não quero. Não querer é uma coisa. Mas se você quiser ser usado, Deus vai te usar poderosamente.
Deus está pronto para te usar poderosamente, em todos os lugares, em qualquer lugar. Deus não usou Jó no meio dos inimigos. Deus usa qualquer um de nós. Basta nos incomodarmos, basta pedirmos a Ele. Nós precisamos ter pessoas dentro das igrejas inconformadas com o não crescimento espiritual. E eu não estou falando em quantidade de pessoas. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando disso, se eu tivesse falando disso, eu estava no lugar errado. Eu estou falando do crescimento espiritual. Enquanto cristão, você tem um ministério, Deus te deu um ministério. Ontem e hoje, eu estava falando com o pastor Gustavo. Primeiro eu falei do culto feminino, depois eu falei do batismo. Não é porque a igreja vai batizar, não é porque a igreja está chegando mesmo, não é porque vai fazer o culto feminino, não é isso não. Crescimento espiritual. Está se fazendo aquilo que Paulo fez, para que você possa sair do banco. Aqueles homens, eles moravam com o profeta. Eles já estavam dentro da casa do Senhor, orando com o profeta, dia e noite. Mas aqueles homens estavam incomodados. Eles queriam mais. Eles queriam alargar as fronteiras, alargar as tendas. Verso 2 da passagem que lemos, diz assim: vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu, quem respondeu? Eliseu, vamos. Aqueles homens, eles tinham uma visão de expandir, mas não eram só os alunos, o mestre também. Eliseu falou, vamos. Eliseu podia ter falado, estamos aqui, vamos ficar aqui, está tudo legal aqui, deixa a apostasia lá fora, a gente fica aqui estudando, vocês vão crescendo, e nada lá fora, deixa o mundo para lá, deixa o mundo lá fora. Ela representa um homem que necessita ser moldado para exercer o ministério. Cada um de nós, uma vida. Jesus disse, em Apocalipse 3, na parte A do verso 12: ao vencedor, falo-ei coluna do santuário do meu Deus, daí jamais sairá. Para eles, hoje eram árvores, amanhã, colunas, vigas para sustentar a casa deles, ou seja, o que te impede de crescer hoje? Amanhã vai servir para sustentar o teu crescimento espiritual. A visão de crescimento a gente tem que ter para acelerar cada vez mais a obra de Deus. Os tempos eles estão se espeitando, estão encurtando. E nós precisamos acelerar a obra de Deus. Para a gente alcançar o estado de serviço e coluna, é preciso deixarmos ser moldados pelo machado. O machado aqui é a palavra de Deus. O machado corta as arestas, esmiuça a madeira bruta para torná-la em algo útil. O machado era a ferramenta principal do original. Quando o machado cai no rio, o trabalho dele, o que aconteceu? Acabou. O machado caiu no rio, acabou. E para eles, o machado estava perdido. Falta de vigilância e oração. Muita gente está deixando o machado cair na água. E o pior, não encontra mais o machado. No livro do profeta Isaías, capítulo 10, verso 15, diz assim: porventura, Senhor, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que corta com ele? Como se o bordão movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse o que não é um pedaço de madeira. Nenhum homem ele pode se mover por si mesmo, porque de Deus vem a força e vem a providência para o mundo. Ele corta com os que cortam com ele. Ele opera através dos que o recebem no coração, e mesmo os que se mantêm a ele recebem a sua palavra, está em pé. A palavra de Deus é esse machado, as madeiras, para o nosso ministério. Esse é o ministério. Também para aceitar os troncos, as vidas, que se negam a servir de bênção, escolhendo o caminho do mal, Mateus 3,10. E também agora,
está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bons frutos, é cortada e lançada no fogo. Aqui a gente vê o machado como juízo de Deus. Mas a gente vai continuar. Verso 3 e 4 diz assim: mas o rei disse: tenha vontade de ir com estes seus servos. Eliseu disse: eu irei. E foi com eles, quando chegaram ao Jordão, cortaram a madeira. O pastor e a ovelha, eles têm que andar juntos. O pastor e a ovelha, eles têm que andar juntos. A junção da liderança com o povo significa unidade, significa união. E esse é um dos princípios que está faltando em muitas igrejas: unidade, união. Sabe por que o machado foi mandado rapidamente? Porque Deus estava perto dele o tempo todo. Tem irmão que se afasta da liderança. Tem irmão que não quer saber do pastor, não quer saber da liderança. Pode acabar se perdendo. O livro, para cortar em mim, no jornal, tem que ser prudente também. Para não só ficar de olho no machado do irmão, como também no nosso. Verso 5. Aconteceu que enquanto deles derrubavam o tronco, o machado caiu na água. O que caiu na água? Foi o machado? Foi? Ele gritou: ai meu Senhor, o machado é machado. O machado cai na água. E por que ele caiu na água? Faltou firmeza entre o cabo e o machado? O cabo teria ficado nas mãos do profeta e o ferro caiu na água. Foi o machado dele? Cabo cabeça, escapou do rio. O fato é que em algum momento o profeta deixou de ser instrumento de cortar. Em algum momento ele parou e os demais continuaram. Através da providência divina, então somente através dela, ele teve machado de volta. Não foi a unção de Eliseu para fazer flutuar o machado. Tem chance nenhuma. O Rio Jordão, ele tem águas profundas, é de grande extensão, águas barrendas de grande parte dele. Certamente o discurso do profeta iria acarretar o preço, já que o machado era emprestado. O machado quem que eles eram? Em alguns momentos da nossa vida, nós podemos nos encontrar com esse profeta querendo o machado. Distante de Deus, não se deixando levar. Se negar a ser instrumento de bênção, de trabalho do reino, perdeu a força, perdeu o equilíbrio. Isso não pode ser nosso caso. Devemos ser prudentes, devemos ser fortes, devemos ser vigorosos no trabalho do nosso ministério. Verso 6, complementa, então Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e fez o quê? O machado flutuar. Não tem machado. Não está escrito na sua Bíblia. A minha não está escrito lá. Fez o ferro do fogo. Foi preciso que a madeira adentrasse o Jordão para que o machado flutuasse. A madeira daquele rio, o Jordão, representou o restabelecimento da comunhão. O homem nascido novamente pelas águas do batismo, o homem lavado e colocado de pé após ter sido desviado. Eliseu foi apenas um intercessor. Ali, de repente, uma representação de Cristo, Jesus, que ouve o clamor dos corações. Aquele que pode e quer fazer o machado flutuar. O machado é emprestado. A gente deve buscar aquilo que a gente perdeu. O grito do machado emprestado foi um grito de socorro. Toda perda valiosa, ela precisa ser lamentada. Nós temos que lamentar cada pessoa que se desvia, cada pessoa que sai da presença do Senhor, não é da igreja, não, da presença do Senhor. Tem gente que perdeu o machado da alegria, perdeu o machado da santidade, o machado da humildade, o machado da oração. Quantos perderam o machado da oração? O machado da comunhão com Deus. E o pior, nem lamento essas coisas. Esquece que os dons, eles não são seus, eles são emprestados. Assim como o machado, os dons espirituais, eles são emprestados.
da utilização desses dons espirituais. A gente não pode deixar o machado superviver. O machado, ele molda a madeira do seu instrumento. Esse moldar inclui a capacitação, através de quê? De dons, de talentos. Cada servo de Deus, ele recebe o que é próprio para exercer a sabedoria. A igreja de Cristo é uma reunião de vidas que se mantém fortes, firmes, pela força do machado que trabalhou e trabalha nelas, de modo a capacitá-las para a sustentação da casa, do ministério. Agora, o interessante disso tudo é que, apesar da força cortante do machado, ele precisa de algo. O machado não corta nada sozinho, ele precisa de mão para mover. Se erramos, temos que confessar nosso Deus. O aluno que usava o martelo, o machado, perdão, ele errou na força. O cabo quebrou e o machado, não, o ferro caiu no meio. E o machado não liberou. De repente o profeta, o moço chegou para o profeta e disse: olha, eu estava usando, ele quebrou na minha mão. Tem gente que não tem coragem de confessar onde caiu. Mas já estava escondendo a verdade. Eu vi todas as coisas. No verso 6 ele só perguntou: onde caiu? Ele não perguntou como caiu. Ele não fez julgamento do valor. Ele perguntou onde caiu, ele perguntou como caiu. Lá no Éden, Deus perguntou onde? Ele perguntou como que está. Perguntou aonde Deus está. Tem gente que se vangloria dizendo que o machado nunca caiu. Eu acredito. Porque a igreja nunca usou machado. Machado só cai na mão de quem usa. Nós devemos aprender com Eliseu. Em vez da gente criticar, ajudar alguém a encontrar o machado que se perdeu. Deus deu ao homem esse imensurável chamado de propagar os dois nomes do reino de Deus, de convidar pessoas para uma reunião solene, um banquete celestial preparado para aqueles que vivem pela fé no Filho de Deus. O homem precisa estar ligado ao ferro do machado. Machado sem cabo, sem mãos para operar, é igual vida sem Deus, infrutífero. Machado nas mãos de falsos profetas é instrumento de destruição. E isso é uma realidade. Falsos profetas se utilizam da palavra de Deus de forma inescrupulosa para benefício próprio e acabam causando tantos males que podem ser comparados a machados cortando madeiras para serem amontoadas em um fogo. A boa notícia está lá em Jó 14:7, porque há esperança. Para a árvore que se for cortada, ainda se renovará e não se aquele machado podia ter matado alguém. Tinha muita gente trabalhando naquele lugar, mas Deus permitiu que aquilo não acontecesse. Aquele machado, quando foi solto, o seu ferro, ele caiu no Rio Jordão. Podia ter sido um dia trágico, um restabelecido, pronto para ser instrumento de Deus nessa terra, cidadão da China. Ele precisou ir até Eliseu para poder se levantar novamente. Jesus é aquele que ouve o nosso pedido de socorro. Às vezes estamos aflitos, tal qual uma madeira quebrada na sala do Jordão. Jesus é a resposta. E cura que acalenta, que acalma, e põe novamente a pessoa do pé para a palavra de Deus. E nós somos instrumentos de Deus para isso. O profeta Eliseu, ele foi no céu e foi usado por Deus. O machado depois continuou cortando. Ele continuou operando. Tem gente que pensa que é outro fim, tem gente que pensa que você está na igreja de acabou. Mas Deus tem ministério na sua vida. Deixa o seu machado cultivar, seu ferro cultivar. A passagem diz muito o ferro. Isso nos leva a
sabia que o tipo da pedra do machado foi a soltura do cara. Mas o destaque também que dá para o ferro também pode ter a intenção de evidenciar o milagre. Sabe por quê? Porque é impossível o ferro, sem qualquer força motriz, levantar a água. É impossível. Joga o ferro na água. E se eu não tiver uma força motriz para levantar esse ferro, ele vai levantar. Milagre.